Flamengo se prepara para confronto decisivo. Análise da janela de transferência. Jogadores do Flamengo absolvidos no STJD. Agora, no Boletim de Notícias do canal Urubu Barbudo. Antes, não esqueça de deixar sua curtida, nem de compartilhar o vídeo. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificações. Agora, sem mais delongas e sem firulas, vamos às informações. Após a cachapante vitória por 5-0 deste final de semana, o Flamengo iniciou a preparação para a peleja decisiva com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil nesta segunda-feira e deu continuidade na manhã dessa terça-feira, antes da delegação embarcar para Curitiba. O técnico Dorival Júnior fará ao menos 2 mudanças na escalação do que vem atuando nas principais partidas da equipe. O zagueiro Davi Luiz e o volante Thiago Maia cumprirão, nesta partida, suspensões. O treinador deve optar por Fabrício Bruno e Arturo Vidal para jogar entre os titulares. Além deles, o zagueiro Rodrigo Caio, o atacante Bruno Henrique e o goleiro Diego Alves seguem entregues ao departamento médico. O embate sem gols no Maracanã no dia 27 de julho, deixou o confronto aberto para a volta lá na Arena da Baixada. Se houver um vencedor nos 90 minutos, que será o Mengão queridão de nossos corações, o mesmo avançará para a semifinal, enquanto uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis. Para não precisar da disputa de pênaltis, o time de Dorival Júnior precisará de uma vitória simples em Curitiba, palco que Léo Pereira, ex-jogador do Furacão, conhece bem. E o zagueiro foi objetivo ao responder o que é preciso para garantir a classificação da equipe: não tomar gols. Sabemos que o Atlético é muito forte na arena, mas acreditamos muito no nosso poder ofensivo, que vem resolvendo os jogos para a gente. Também estamos com uma regularidade defensiva muito boa, comentou o camisa 4 rubro-negro carioca. O jogo terá transmissão pela TV Globo e pela Sport TV. O árbitro principal da partida será Rafael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simão Maniz e Neuza Inês Bach, todos de São Paulo. O Flamengo ainda tentou apresentar uma cartada final nesta segunda-feira, prazo de encerramento da atual janela de transferência, mas o 5º possível reforço, a cereja do bolo, ficou só no imaginário do torcedor da diretoria, Oscar. Não foi possível agora, mas, aparentemente, essa negociação foi somente suspensa, não está descartada para a próxima janela de transferência. Inclusive, o próprio Oscar, em comunicado via redes sociais, agradeceu o carinho da nação e disse que não foi possível, nesse momento, concretizar o acordo. Acordo esse que foi embarreirado pela postura irredutível do Xangai Port. Mas a probabilidade é grande que na próxima janela seja retomada com força a negociação. Até mesmo porque qualquer valor que a operação venha a envolver só entraria no balanço do próximo ano, podendo já haver a previsão orçamentária para esse investimento. Vamos ver como isso se dará. De todo modo, a avaliação é de que os movimentos do clube já foram significativos e dignos de comemoração. O Flamengo protagonizou uma janela de transferências bem movimentada, com altos investimentos. O saldo positivo lembrou os tempos de 2019. Naquele ano, o elenco foi montado com Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e Rodrigo Caio, contratados no início do ano. E depois chegaram Felipe Luiz, Rafinha, Gerson e Pablo Mari no meio da temporada. Agora, com 4 reforços vindos da Europa, Everton Cebolinha, Vidal, Varela e Pulgar, o departamento de futebol reforçou posições carentes
e supriu saídas recentes. A regra da diretoria do Flamengo é cumprir o orçamento. Para cada jogador que entra, um sai e vice-versa. Para cada gasto em contratação, tem que compensar com uma venda. A previsão orçamentária era em torno de 130 milhões de aquisições de jogadores e outros 186 milhões para a venda de jogadores. No início do ano, o clube equilibrou-se com a venda de Michael e outras negociações menores, em troca de Marinho, Pablo, Fabrício Bruno e Thiago Maia. Agora faltam em torno de 120 milhões de reais para obter em venda de atletas. Mas, mais ou menos, o objetivo é equilibrar entre compra e venda. Por isso, pode-se concluir que ano que vem, ou no final desse ano, o Flamengo pode voltar à carga para a contratação de Oscar. Bem, o investimento do clube nessa janela de transferência ficou na casa dos 90 milhões de reais, sendo que a grande parte foi na compra do Everton Cebolinha, 13,5 milhões de euros, o que dá cerca de 73 milhões de reais, que serão pagos até dezembro de 2026. O uruguaio Varela veio na chamada oportunidade de mercado para aumentar a concorrência na lateral direita, posição sem um titular absoluto. Já os chilenos Vidal e Pulgar recompõem o grupo após as saídas do setor de Andreas Pereira e William Arão. Dissecando cada uma dessas contratações, os reforços dessa janela, primeiro foi Everton Cebolinha, que era um desejo antigo do Flamengo. Cebolinha, que teve sua chegada confirmada após a lesão de Bruno Henrique, que só voltará no ano que vem. Negociado junto ao Benfica de Portugal, assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. A transferência por 90% dos direitos do atacante de 26 anos custou 13,5 milhões de euros, mas com o pagamento de metas pode alcançar os 16 milhões de euros. Arturo Vidal, após rescindir com a Inter de Milão da Itália, o volante chegou ao Flamengo sem custos e firmou contrato até dezembro de 2023. Aos 35 anos, Arturo Vidal passa a ter um dos maiores salários do elenco. Eric Pulgar, o volante de 28 anos, veio da Fiorentina, da Itália, e assinou vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025. Os valores não foram confirmados pelo clube, mas a contratação ficou na casa dos 15 milhões de reais. Guillermo Varela, lateral direito, é um outro atleta a chegar sem custo no Ninho. Varela estava no Dinamo Moscou e acionou o dispositivo da FIFA que o liberou do contrato com o clube, devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia. O contrato do uruguaio com o Fla vai até maio de 2023, época em que também se encerra o seu contrato com o Dinamo Moscou, quando poderá ampliar seu contrato com o Flamengo. O que se diz é que Marcos Braz e Bruno Spindel têm um contrato de gaveta pronto para ser assinado com Guillermo Varela no começo da próxima temporada, quando o jogador poderá assinar um pré-contrato para ficar em definitivo no futebol brasileiro. Guillermo Varela poderá, assim, colocar sua assinatura no acordo apalavrado com o rubro-negro apenas no dia 1º de janeiro. A validade do futuro vínculo será até dezembro de 2025, o máximo para jogadores estrangeiros no Brasil. Houve também saídas do Flamengo nesse meio de ano. E as saídas foram William Arão, Andreas Pereira, Gustavo Henrique. Quanto a Andreas Pereira, o empréstimo do meia, que pertencia ao Manchester United, chegou em junho, e o Flamengo não fez a proposta com os valores acordados com o clube inglês no início de 2022. Assim, o Andreas Pereira se despediu do rubro-negro e, em seguida, foi negociado com o Fulham por 10 milhões de libras, cerca de 64 milhões de reais.
Já o William Arão, que era até então o jogador mais longevo do elenco principal, foi vendido ao Fenerbahçe da Turquia por 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. O volante assinou contrato com o clube turco até junho de 2024. Gustavo Henrique teve também como destino o Fenerbahçe da Turquia. O acordo pelo zagueiro foi de empréstimo até junho de 2023, com opção de compra após o período. O valor da negociação não foi confirmado. Gabigol e Arrascaeta estão liberados para atuar contra o Atlético Paranaense no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, em Curitiba. A dupla foi absolvida da denúncia do STJD em julgamento nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, por lances na partida de ida que terminou empatada sem gols no Maracanã. O relator do caso, o Washington Rodrigues, votou pela absolvição da dupla, mesmo entendimento que teve o presidente da comissão, Carlos Eduardo Cardoso. Já os auditores Yuri Engel e Marcelo Vieira optaram por não reconhecer a denúncia. Os flamenguistas foram denunciados pela Procuradoria do órgão com base nos artigos 254-A e 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Gabigol foi enquadrado em prática de agressão, enquanto Arrascaeta foi acusado de jogada violenta. Os lances aconteceram no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil no Maracanã. Na partida, Gabigol recebeu um cartão amarelo pela pancada em Fernandinho, assim como Arrascaeta pelo carrinho em Eric. Do lado da Procuradoria, Marcos Souto Maior defendeu interferência do tribunal para corrigir os erros de arbitragem da partida. Já o advogado rubro-negro Michel Assef Filho lembrou que os casos foram flagrados e analisados tanto pelo árbitro da partida quanto pelo árbitro de vídeo. O erro faz parte do jogo. É um critério da FIFA, não é uma invenção nossa, disse Michel Assef. O julgamento ganhou um tom decisivo porque aconteceu na véspera do jogo de volta entre as equipes, que decidem amanhã uma das vagas das semifinais da Copa do Brasil. Em caso de punição, a dupla ficaria fora da partida. O relator, o Washington Rodrigues, votou pela absolvição da dupla. Ele disse: "Já trouxe um voto pronto, porque para mim a discussão é maior. Nós éramos censores do árbitro de campo. Agora o VAR tem essa missão de analisar um lance que escapou. E nós viramos o quê? O VAR do VAR? Por essas razões, eu recebo a denúncia, mas, no mérito, julgo improcedente e absolvo os atletas." O auditor Yuri Engel votou por não conhecer a denúncia. Ele disse: "No próprio jogo em questão, temos lances em que o Flamengo poderia ter reclamado das decisões do juiz. Acho um perigo abrir esse precedente. Por essas razões, meu voto é pelo não conhecimento da denúncia." O auditor Marcelo Vieira votou por não conhecer a denúncia. Ele disse: "Não podemos entrar nessa linha de reapitar o jogo. Você vai comemorar quando a bola entrar, quando o VAR validar, quando o tribunal disser se foi gol ou não? É um exemplo bizarro, mas é isso. Não vou me alongar. Acompanho o voto do Dr. Yuri pelo não conhecimento da denúncia." O auditor Carlos Eduardo Cardoso votou na condição de presidente e pela absolvição. Ele disse: "Teríamos que ter um observador das procuradorias em todos os jogos, em todas as séries? Ficaria inviável. Entendo que nesse caso a denúncia pode ter entendido que houve uma interpretação equivocada dos lances. Cada um tem a sua análise. Mas entendo que a gravidade teria que ter sido observada pelo árbitro e pelo VAR. Por tudo isso, acompanho o voto do ilustre relator. Meu voto é por receber a denúncia
e absolver os jogadores. Pois é, por hoje é isso. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e também de compartilhá-lo. Não esqueça de se inscrever no canal e de acionar o sininho para receber as notificações. Em breve, mais um boletim de notícias para você aqui no seu canal Urubu Barbudo. Um abraço e tchau.